Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essa naninha de crochê. Ela é fácil de fazer, mas aí tem uma técnica diferente, né? Que é a técnica do fio conduzido, que é quando a gente trabalha duas cores, né? Ou mais cores do fio no mesmo trabalho. Então eu vou ensinar essa técnica bem direitinho no vídeo pra vocês. Eu optei por não colocar nenhuma amigurumi, né? Nenhuma cabecinha, nenhum brinquedinho aqui no meio da naninha. Mas se vocês quiserem, depois vocês podem adaptar a naninha de vocês e aí colocar o amigurumi que vocês quiserem aqui, que com certeza vai ficar muito legal. Outra coisa também foi que eu coloquei bolinhas aqui na pontinha, mas eu já ensinei aqui no canal um vídeo de um coraçãozinho, um mini coração, e também vai ficar muito legal se vocês quiserem colocar os coraçõezinhos aqui na pontinha da naninha, ou de repente até colocar aqui o coraçãozinho no meio da naninha. Eu vou deixar o link desse vídeo pra vocês aqui em cima no card e no bloco de informações também. Antes da gente começar, já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal se for novo por aqui e ativa o sininho para receber as novidades. Bora pro vídeo? O fio que vou usar tem um Tex de 277, é 100% algodão. Junto com esse fio eu vou usar uma agulha de 3 milímetros. Vocês podem usar o fio que vocês tiverem aí, junto com uma agulha compatível. Essa agulha de 3 milímetros, ela fica um pouquinho maior do que a agulha que eu usaria normalmente para esse fio, né? Eu usaria uma de 2,5, mas para esse trabalho eu tô usando uma de 3, porque eu quero que o ponto fique um pouquinho mais soltinho. Porque como a gente vai fazer uma naninha, quanto mais macia ela ficar, melhor. Então, por isso eu tô usando uma agulha meio milímetro maior do que eu usaria normalmente. A gente vai iniciar fazendo um anelzinho mágico. Então, eu sempre começo fazendo um Ezinho, assim com o fio. A ponta do fio fica solta aqui embaixo e o fio que vem do novelo já tá tracionado aqui no meu dedo. Eu vou inserir a minha agulha aqui nesse buracão, laçar o fio de frente para trás e puxar ele aqui para frente. Agora eu laço mais uma vez e tiro de dentro da laçada que tá na minha agulha. A gente já tem o anelzinho mágico aqui pronto, e agora dentro desse anel a gente vai colocar 12 pontos altos. O primeiro ponto alto vão ser 2 correntinhas, então a gente laça o fio, traz por dentro da laçada da agulha, laça mais uma vez e traz por dentro da laçada da agulha. Essas 2 correntinhas iniciais, elas vão representar o primeiro ponto alto do trabalho. E a partir de agora, a gente vai fazer mais 11 pontos altos. Para fazer o ponto alto, a gente laça o fio, insere aqui no buracão, traz o fio aqui de trás para frente, fico com 3 laçadinhas na minha agulha. Laço mais uma vez, vou tirar de dentro das 2 laçadas, das 2 primeiras, fico com 2, laço mais uma vez e tiro de dentro das 2. Fiz o primeiro ponto alto. Agora a gente vai repetir para fazer o próximo. Então, eu laço o fio, insiro aqui no buracão, trago o fio lá de trás para frente, laço, tiro das 2 primeiras laçadas, laço mais uma vez e tiro das outras 2. Fiz o segundo ponto alto. Contando com as correntinhas iniciais, eu já tenho 3 pontos altos. E agora eu vou fazendo até ter um total de 12. Finalizei a minha primeira carreira, então eu tenho 11 pontos altos e mais as 2 correntinhas aqui, que é o último ponto alto, né? Pra gente ter um total de 12. Vou puxar aqui, ó, essa pontinha do fio do anel mágico pra fechar. Não precisa puxar muito, puxa só até encostar um pontinho no outro. E agora a gente vai fazer o fechamento aqui, ó, dessa carreira. Toda vez que a gente finalizar uma carreira, a gente vai fazer dessa mesma forma. Então, eu vou soltar aqui um pouco a minha laçada, vou inserir a minha agulha na cabecinha do primeiro ponto alto do trabalho. Não é das correntinhas, tá? As correntinhas estão aqui, ó, 1, 2. Eu vou inserir aqui, ó, na cabecinha do ponto alto, de trás pra frente, pegando as 2 alcinhas do ponto. Agora, eu vou laçar esse fio aqui na minha agulha e puxar ele aqui pra trás, ó. Solto a minha agulha aqui do fio, volto aqui pra frente. Agora, eu vou inserir a minha agulha nesse buraquinho aqui que formou entre as correntinhas e o último ponto alto do trabalho. Então, vou segurar aqui, esse é o fio que vem do novelo. Vou inserir bem aqui, ó, tá vendo que ficou um buraquinho?
Eu insiro aqui e já vou inserir dentro aqui desse fio. Então, eu pego aqui, ó, passando aqui por dentro. Vou ajustar, puxando o fio que vem do novelo. E agora eu faço aqui uma laçadinha no fio e puxo ele aqui pra frente. Agora, a gente sobe mais 2 correntes para começar a segunda carreira. Essas 2 correntes já é o primeiro ponto alto da segunda carreira. Agora, na segunda carreira, a gente vai ter que fazer mais 3 pontos altos aqui dentro desse mesmo espacinho, ó, de onde tá saindo as nossas correntinhas. Essas 2 correntinhas, elas já valem como o primeiro ponto alto do trabalho, então eu vou trabalhar mais 3 pontos aqui dentro do mesmo espaço. Então, eu laço meu fio, insiro aqui embaixo no espaço do ponto, não é na cabecinha, e faço mais 3 pontos altos, ó, sempre no espaço entre os pontos. Antes de terminar o último ponto alto aqui, a gente vai fazer uma troca de cor. Toda vez que a gente for fazer a troca de cor, a gente vai fazer dessa forma. Então, a gente deixa o último ponto alto do bloquinho sem finalizar. Então, fica assim, 2 laçadas do fio na nossa agulha. A gente vai pegar a próxima cor que a gente vai trabalhar. No meu caso, eu vou usar esse fio aqui, cor de rosa. Vou apoiar ele aqui atrás do meu trabalho. E vou finalizar esse ponto alto já com a nova cor, com o fio cor de rosa. É normal esse último pontinho ficar um pouquinho frouxo, porque o fio ainda não tá preso lá atrás. Agora, a gente vai pular pro próximo espacinho de ponto. Deixa um espaço suficiente aqui, ó, nessa pontinha, para depois a gente poder fazer o arremate. Agora, a gente vai pular 2 pontos altos aqui da base. O primeiro é as correntinhas iniciais e o segundo é esse daqui, então eu vou inserir aqui, ó, no espacinho do ponto. Então, eu vou pular 1, 2 pontos altos, vou inserir no espacinho do ponto, mas eu vou conduzir o fio cru aqui pro meu trabalho. Então, eu vou manter ele sempre entre a minha agulha e o fio que eu estiver usando no momento, que nesse caso aqui é o fio cor de rosa. Então, eu vou manter ele aqui atrás, porque eu preciso conduzir ele aqui no trabalho. E aí, eu vou trabalhar 3 pontos altos nessa cor rosa. Antes de finalizar o último ponto, eu vou fazer novamente uma troca de cor. Então, eu vou passar esse fio cor de rosa para baixo e levar o fio cru de volta lá para cima. Eu sempre dou uma puxadinha, que é para ajustar. E aí, eu finalizo o último ponto alto na nova cor, já para começar o próximo ponto. Dentro do mesmo espacinho de ponto, eu vou trabalhar mais 2 pontos altos. Conduzindo o fio rosa, tá? O fio rosa a gente tem que ir trazendo ele aqui por baixo. Agora, a gente sempre vai trabalhar conduzindo ou o fio cor de rosa ou o fio cru, dependendo do ponto, né, da cor que a gente estiver usando no trabalho. Vou pular 2 pontos altos aqui embaixo, vou entrar no espacinho do ponto e fazer mais 2 pontos altos. Antes de finalizar o último ponto alto, eu vou fazer a troca de cor novamente. Então, eu vou descer o fio branco e puxar o fio cor de rosa pra cima. Eu sempre dou uma puxadinha, seguro aqui o fio cru e finalizo com a cor de rosa. No próximo, dentro do mesmo espacinho de ponto, a gente vai trabalhar 3 pontos altos. Toda vez que a gente trabalhar no fio cru, a gente vai trabalhar bloquinhos de 2, né, ou de 4, e toda vez que a gente trabalhar no fio cor de rosa, a gente vai trabalhar bloquinhos de 3 pontos. Antes de finalizar aqui o último, eu faço novamente a troca de cor. Então, eu desço o fio cor de rosa e subo o fio cru. Pulo 2 pontos da base, dentro do próximo espaço, eu vou trabalhar 4 pontos altos.
Antes de finalizar o último ponto, eu volto o fio cor-de-rosa pro meu trabalho. E aqui, ó, pula 2 pontos altos da base dentro do espacinho. No próximo espaço, a gente vai trabalhar 3 pontos altos em rosa. Trago o fio cru pro trabalho, levo o fio rosa lá para baixo para ser conduzido, finalizo o último ponto. E dentro do mesmo espaço, eu vou trabalhar mais 2 pontos altos. Vou pular 2 pontos da base. Dentro aqui do próximo espaço, eu vou trabalhar mais 2 pontos altos. Agora, eu vou fazer a troca de cor novamente, então, eu desço o fio cru, subo o fio cor-de-rosa, finalizo aqui o último ponto alto em cru, e aqui dentro do mesmo espacinho, ó, a gente vai fazer 3 pontos altos em cor-de-rosa. Volto o fio cru aqui pra cima, finalizo o último ponto, e agora a gente vai fazer aquele fechamento da carreira do mesmo jeito que a gente fez na carreira anterior. Então, eu solto aqui o meu pontinho, vou inserir a minha agulha pegando as 2 alcinhas do primeiro ponto alto do trabalho, não é das correntinhas, é do ponto alto mesmo. Puxo esse fio aqui pra trás. Insiro a minha agulha agora aqui, ó, entre, né, o último ponto e as correntinhas, e laço aqui essa pontinha do fio. Ajusto. A terceira carreira, a gente precisa começar ela usando o fio cor-de-rosa. Então, eu não vou fazer as correntinhas com o fio cru, eu vou deixar ele solto aqui, vou puxar o fio cor-de-rosa lá embaixo do trabalho. Então, a gente vem aqui atrás, acha o fio cor-de-rosa e coloca ele aqui na agulha, ó, e já puxa ele aqui pra frente. Já pode fazer 2 correntinhas. Agora, a gente vai trabalhar nesse mesmo espacinho de ponto, mais 2 pontos altos. Lembrem de conduzir o fio cru, então, a gente já coloca ele aqui, ó, entre a nossa agulha e o nosso fio. Antes de finalizar o último, eu já vou trazer o fio cru pro meu trabalho, então, eu desço o fio cor-de-rosa e pego o fio cru, finalizo o último ponto alto aqui desse bloquinho. Nessa carreira, ela é mais fácil, a gente vai trabalhar sempre bloquinhos de 3 pontos altos, pulando sempre 2 pontos da base. Então, ó, pulei 2 pontos altos no próximo espacinho de ponto, a gente trabalha sempre nos espacinhos de ponto, e a gente vai continuar sempre conduzindo, tá? O fio. Então, eu vou manter o meu fio rosa aqui embaixo, laço aqui o meu fio, vou pular 1, 2 pontos, vou inserir nesse espacinho de ponto, e vou trabalhar 3 pontos altos. No próximo bloquinho, a gente vai voltar com o fio cor-de-rosa. Então, eu desço o fio cru, puxo o cor-de-rosa e finalizo aqui o ponto. E no próximo bloquinho, eu já vou trabalhar 3 pontos altos em rosa. E agora, a gente vai repetir essa sequência que a gente acabou de fazer. Então, vai ser sempre 3 pontos altos em cor-de-rosa, pula 2 pontos da base, no próximo espaço, 3 pontos altos no fio cru. Pula 2 da base, no próximo espaço, 3 pontos altos em fio rosa. E agora, a gente repete de novo, então, o próximo bloquinho aqui vai ser em fio rosa novamente. Então, eu insiro aqui a minha agulha, continuo conduzindo o fio cru aqui pro trabalho. Vou pular os 3 pontos da base. Toda vez que a gente tiver um bloquinho de rosa, a gente vai pular todos os pontos. Insiro aqui entre um ponto e o outro. E faço mais 3 pontos altos. Sempre conduzindo o fio. Esse bloquinho que eu acabei de fazer é o mesmo que a gente fez aqui, ó. Então, agora, a gente vai fazer a troca de cor e trabalhar 3 pontos altos em cru. Pula 2 da base.
Fiz aqui os 3 pontos em cru, volto o fio rosa pro trabalho. Pulo 2 da base. E faço mais 3 pontos altos em rosa. Como aqui embaixo a gente tem um bloquinho cor-de-rosa, a gente vai pular 3 pontos. Então, eu vou pular 1, 2, 3, venho aqui pro próximo espaço. Continuo conduzindo o fio branco e faço 3 pontos altos. Aí, vocês precisam repetir até chegar no marcador, tá? Vai ser sempre a mesma coisa. Nessa carreira, a gente sempre trabalha bloquinhos de 3 pontos. Finalizei a minha terceira carreira, deixei aqui, ó, a laçadinha, né, o fechamento do último ponto solto. Vou inserir a minha agulha, ajustar o meu ponto. Nessa próxima carreira, a gente não vai trabalhar mais com o fio cor-de-rosa, a gente vai trabalhar só com o fio cru. Então, eu vou puxar o fio cru aqui pro meu trabalho e fazer 2 correntinhas para iniciar aqui, ó, o primeiro ponto alto. Essas 2 correntinhas já é o primeiro ponto alto aqui desse bloquinho. Nessa carreira, a gente vai trabalhar em cada espacinho de bloquinho, né? Cada bloquinho tem 3 pontos altos. Então, em cada espaço dos bloquinhos, a gente vai trabalhar 4 pontos altos. Então, eu já tenho aqui as 2 correntes, que é o primeiro. Vou trabalhar mais 3 nesse espacinho de ponto. Não precisa conduzir o fio cor-de-rosa, já pode, inclusive, cortar ele deixando só uma pontinha. Deixe uma pontinha suficiente para fazer o arremate. Nessa próxima carreira, a gente não vai trabalhar nenhuma cor de fio conduzido, mas na próxima carreira a gente vai trabalhar uma outra cor, que a gente vai usar 2 cores diferentes. Se vocês forem usar a mesma cor de fio para fazer todo o trabalho, né, sem fazer igual a minha, que vai ser uma carreira em coraçõezinhos cor-de-rosa e depois a outra em coraçõezinhos marrom, vocês podem conduzir o fio nessa próxima carreira também, para não precisar cortar e depois ficar fazendo um monte de arremate. Se quiser cortar também pode, depois é só esconder a pontinha. Mas como eu vou usar nos próximos coraçõezinhos outra cor, eu já cortei o meu fio aqui. Essa pontinha a gente faz o arremate depois. Então, eu fiz aqui 4 pontos altos, agora eu venho aqui pro próximo bloquinho de pontos, ó. Pulo aqui os 3 cor-de-rosa, venho aqui pro próximo bloquinho, espacinho, né, entre os bloquinhos, e vou trabalhar mais 4 pontos altos. Pulo aqui 3 da base, venho aqui pro próximo espacinho, mais 4 pontos altos. A gente vai trabalhar dessa forma até dar a volta toda. Vão ser sempre 4 pontos altos, pula 3 da base, mais 4 pontos altos. Sempre trabalhando entre os espacinhos dos pontos aqui, ó, pra gente ir formando os bloquinhos. Finalizei a quarta carreira, fiz o fechamento e já subi 2 correntinhas aqui para começar a próxima carreira. Nessa próxima carreira, a gente vai trabalhar 3 pontos altos em cada espacinho de 2 pontos da base. Então, a gente começou aqui com 2 correntinhas, aqui dentro do mesmo espaço eu vou fazer mais 2 pontos altos. Esse segundo, último ponto alto aqui desse bloquinho, eu não vou finalizar, porque eu já vou fazer uma troca de cor aqui. O próximo fio que eu vou usar vai ser o fio marrom, então eu vou apoiar ele aqui atrás do meu trabalho. Deixo uma pontinha para fazer o arremate depois, finalizo aqui o ponto. Vou conduzir o fio cru nessa carreira, né? Aliás, vamos conduzir o fio nessa carreira. Às vezes vai ser o cru, às vezes vai ser o marrom. Vou pular 2 pontos da base, no próximo espacinho de ponto aqui, ó, pulo 1, 2, venho aqui no espaço de ponto e vou trabalhar mais 3 pontos altos. O último ponto eu não vou finalizar, porque eu vou voltar o fio cru pro trabalho. Então, eu puxo ele aqui pra cima. Finalizo esse bloquinho de pontos. Pulo 2 pontos altos da base, venho aqui no próximo espaço e faço mais 3 pontos altos. Vou pular 2 pontos da base, venho aqui no próximo espaço e faço mais 3 pontos altos.
Esse último ponto alto aqui não precisa finalizar, porque a gente vai fazer a troca de cor. Então, eu puxo o fio marrom aqui pra cima e volto, e desço, né, o fio cru aqui pra gente conduzir. Finalizo aqui o ponto, pulo 2 pontos da base e no próximo espaço faço mais 3 pontos altos. A gente vai fazer essa repetição até dar a volta toda. Vai ser sempre 3 pontos altos em marrom, pula 2 da base, 3 pontos altos em fio cru, pula 2 da base, 3 pontos altos em fio cru, pula 2 da base, e aí começa novamente, tá? A gente vai sempre fazer essa repetição. Prestem só atenção aqui. Quando a gente fizer aqui esse bloquinho de 3 pontos altos em marrom, ele tem que ficar bem em cima do coraçãozinho aqui da carreira de baixo. E o próximo tem que ficar bem em cima dessa linha que a gente tem aqui, ó, em branco, porque assim vai ficar bem centralizado, bem direitinho, tá? A gente tem aqui, ó, a repetição vai ser 3 em cru, 3 em marrom, aí depois 3 em cru. E aí começa de novo a repetição. 3 em cru, 3 marrom, 3 em cru. Sempre pulando 2 pontos da base. Eu vou fazer a minha carreira e volto quando finalizar. Finalizei a 5ª carreira, fiz aqui o fechamento e já subi 2 correntinhas para começar a 6ª carreira. E nessa carreira, a gente basicamente vai repetir o que a gente fez na 5ª, só que a gente vai inverter. A gente vai trabalhar 2 bloquinhos em marrom e 1 bloquinho em cru. A gente vai começar com um bloquinho em cru. Vão ser sempre 3 pontos altos. Então, eu já tenho aqui as 2 correntes, vou fazer mais 2 pontos altos para fazer o primeiro bloquinho. Antes de finalizar aqui o último, eu já vou fazer a troca de cor, então eu vou puxar o fio marrom aqui pro trabalho. Nessa carreira também, a gente vai pular os bloquinhos de 3 pontos, tá? Na carreira anterior, a gente tava pulando 2 pontos altos entre um bloquinho e outro. Nesse daqui, a gente vai pular o bloquinho todo, então vai ser 3 pontos altos. Então, eu venho aqui pro próximo espacinho, ó, entre o marrom e o cru, e vou trabalhar mais 3 pontos altos. Pulo aqui os 3 pontos altos da base, venho pro próximo espacinho de ponto e faço mais 3 pontos altos. Antes de finalizar aqui o último, eu vou fazer a troca de cor, então eu puxo o fio cru aqui pro trabalho. Pulo 3 da base, venho para o próximo espacinho e faço 3 pontos altos. A gente vai repetir até chegar no fim da carreira. O que a gente tá fazendo aqui? Sempre que a gente tiver um bloquinho de pontinhos altos em marrom na carreira de baixo, a gente sabe que a gente tem que fazer um bloquinho antes e um bloquinho depois dele em marrom também. E o próximo, que vai ser aqui o do meio, vai ser em fio cru. A gente vai trabalhar a carreira toda, sempre pulando 3 pontos da base, trabalha nos espacinhos dos pontos, e sempre fazendo bloquinhos de 3 pontos aqui em cima também. Sempre conduzindo o fio, e confiram aqui atrás para ver se tá ficando bonitinho. Cheguei no fim da 6ª carreira, o último bloquinho de pontos eu já vou finalizar com o fio cru. Então, eu já vou puxar ele aqui pro meu trabalho. Solto aqui a laçadinha para fazer o fechamento. E já começo aqui fazendo 2 correntinhas para começar a 7ª carreira. O fio marrom a gente pode cortar, porque na próxima carreira a gente vai trabalhar só em fio cru e depois eu vou usar o fio cor-de-rosa novamente. Deixo uma pontinha para depois a gente fazer o arremate da pontinha do fio. Agora, na 7ª carreira, a gente vai transformar esse círculo em um quadradinho. Então, aqui nesse primeiro bloquinho, a gente vai trabalhar mais 2 pontos altos, para ter um total de 3, né, contando com as correntinhas.
E aqui no próximo espaço de ponto também. Então, a gente pula aqui esse bloquinho de 3, vem aqui no próximo espacinho e faz mais 3 pontos altos. No próximo espacinho de ponto, nesse próximo espaço aqui, ó, entre os bloquinhos de fio marrom, a gente vai trabalhar pontos altos duplos. Então, eu dou 2 laçadas do fio na minha agulha, vou inserir, pulo aqui esses 3 pontos altos, insiro aqui no espacinho e vou fazer 3 pontos altos duplos. Para fazer o ponto alto duplo, a gente laça, faz 2 laçadas na agulha, insere aqui na base, traz o fio de trás para frente, laça, tira das 2 primeiras, laça, tira das outras 2 e laça e tira das outras 2. Esse é um ponto alto duplo. Eu vou fazer mais 2. Laço 2 vezes, insiro aqui no espacinho do ponto, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2 e laço, tiro mais 2. Agora, mais uma vez, laço 2 vezes, insiro aqui no espaço do ponto, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2 e laço e tiro mais 2. Fiz aqui um bloquinho com 3 pontos altos duplos. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. E dentro do mesmo espacinho, eu vou repetir esses 3 pontos altos duplos. Então, eu vou fazer mais um bloquinho. Faço as 2 laçadas, insiro na base e finalizo aqui o meu ponto alto duplo. Vou fazer mais 2. A gente fez uma quininha aqui, ó. Então, a gente consegue ver, se a gente colocar aqui na mesa, que a gente começou a formar uma quina do quadrado. Toda vez que a gente for fazer uma quina, a gente vai trabalhar 3 pontos altos duplos, 3 correntes e 3 pontos altos duplos dentro do mesmo espaço. Agora, a gente vai trabalhar 5 bloquinhos de pontos altos, né? De 3 pontos altos, aqui dentro dos espaços. Então, vai ser 3 pontos altos. Pulo aqui esse bloquinho de 3, vou pro próximo, faço mais 3 pontos altos. Pulo o bloquinho, volto pro próximo, faço mais 3 pontos altos. Pulo mais 3 pontos, venho aqui pro próximo espacinho de ponto, faço mais 3 pontos altos. Esses 3 pontos altos que a gente acabou de fazer aqui, esse mesmo 3 pontos altos que a gente fez aqui, ó. E agora, a gente vai repetir mais 3 pontos altos aqui no próximo espacinho de ponto. E a gente vai fazer mais uma quina aqui, que são 3 pontos altos duplos, 3 correntes e mais 3 pontos altos duplos. E aí, a gente vai repetir isso até dar a volta toda, tá? Vou fazer a minha carreira e volto com vocês quando finalizar. Finalizei a 7ª carreira, fechei aqui daquele mesmo jeito que a gente tá fazendo o fechamento das outras carreiras e já subi 2 correntinhas. Nesse primeiro bloquinho, a gente vai trabalhar mais 2 pontos altos. O último ponto não precisa finalizar, porque a gente já vai fazer uma troca de cor. E agora, eu vou voltar a trabalhar com o fio cor-de-rosa. Então, eu vou apoiar ele aqui atrás do meu trabalho e finalizar esse último ponto. É normal ficar um pouquinho frouxinho, depois, quando a gente prender, a gente vai ajustar ele. No próximo espacinho de ponto, a gente vai fazer aqui, ó, pula 3, né, da base. Então, a gente vai pular 1, 2, 3. Aqui no próximo buraquinho, a gente vai trabalhar mais 3 pontos altos. Deixa eu dar uma puxadinha aqui só pra ficar mais bonitinho. O último ponto aqui, a gente já vai fazer a troca de cor. Então, eu vou desfazer a última laçadinha. E volto o fio cru aqui pro trabalho. Finalizo aqui o último ponto, pulo 3 pontos aqui da base, venho para o próximo espaço e faço 3 pontos altos.
A gente vai seguir conduzindo esse fio cor-de-rosa, tá? Agora, a gente vai trabalhar uma quina e daqui pra frente, todas as vezes que a gente chegar num espacinho aqui de correntinhas do canto, a gente vai fazer a mesma coisa, que vai ser 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. Então, a gente trabalhou mais um cantinho e o fio continua sendo conduzido, ó, aqui por baixo. Agora, no próximo espacinho de ponto, a gente vai trabalhar mais 3 pontos altos, ainda usando o fio cru. E antes de finalizar aqui o último ponto, vou dar uma ajustadinha aqui no fio cor-de-rosa e vou puxar ele pro meu trabalho. Então, eu jogo esse pra trás, trago esse aqui pro trabalho e finalizo o meu último ponto. Pulo 3 pontos da base, aqui no próximo espacinho, a gente vai trabalhar 3 pontos altos em cor-de-rosa. Antes de terminar, volto o fio cru, finalizo aqui meu último ponto e no próximo espacinho, mais 3 pontos altos. No próximo espaço, mais 3 pontos altos ainda em cru, então eu pulo 3 da base e faço 3 pontos altos. E agora, a gente chegou nesse primeiro ponto que a gente tem aqui, ó. Esse bloquinho que a gente acabou de fazer aqui, é exatamente esse bloquinho que a gente fez aqui. E a gente só vai precisar repetir essa sequência. Agora, a gente vai trabalhar mais 3 pontos em cor-de-rosa, depois a gente vai fazer 3 pontos em cru, vamos fazer a quina, mais 3 pontos em cru, mais 3 pontos em rosa e mais 3 pontos em cru. Vai ser essa repetição até a gente dar a volta toda. Eu vou fazer a minha carreira e volto com vocês. Finalizei a 8ª carreira, fiz aqui o arremate, subi as 2 correntes e já fiz 2 pontos altos aqui para fazer o primeiro bloquinho. Vou desfazer essa última laçadinha, né? Porque a gente vai fazer a troca de cor. Então, eu já comecei fazendo aqui um bloquinho de pontos altos em cru. E agora, a gente vai trabalhar o próximo em cor-de-rosa. Pulo 3 da base, venho aqui no espacinho do ponto e faço 3 pontos altos. Pulo mais 3 da base, no próximo espacinho, mais 3 pontos altos em cor-de-rosa. Não finalizo o último ponto para fazer aqui a troca de cor. Volto o fio cru pro trabalho. Pulo 3 pontos da base e no próximo espaço, 3 pontos altos. Nessa carreira, a gente basicamente vai repetir o que a gente fez na carreira anterior. A diferença é que sempre que a gente chegar numa pontinha aqui, num bloquinho, onde tem 3 pontos altos em cor-de-rosa, antes dele e depois dele, a gente vai trabalhar 3 pontos altos em cor-de-rosa também. Aqui, né, a gente vai fazer do mesmo jeito, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. E depois, nos outros espaços, né, a gente trabalha ponto alto em cru. Vai ser isso a carreira inteira, eu vou deixar a legenda na tela para vocês. Só se atentem nas trocas de cores que, quando a gente chegar aqui, ó, nesse espacinho de ponto, antes dos 3 pontos altos, a gente vai trabalhar em cor de rosa. E nesse espacinho de ponto, depois dos 3 pontos altos em rosa, a gente também vai trabalhar em cor de rosa. Vou fazer a minha carreira e volto com vocês. Finalizei a minha 9ª carreira, já subi aqui as 2 correntinhas para começar a 10ª e também já cortei aqui a pontinha do fio cor-de-rosa. Podem cortar na de vocês também. Essa próxima carreira a gente vai trabalhar só no fio mais claro, né? Só no fio cru. Para começar aqui, eu já vou fazer mais 2 pontos altos para completar o primeiro bloquinho. E essa carreira é bem facinha, porque a gente vai trabalhar sempre bloquinhos de 3 pontos altos, pulando 3 pontos da base, sempre nos espacinhos, né? Então, toda vez que a gente tem um espacinho aqui embaixo, ó, a gente trabalha 3 pontos altos. Quando chegar no cantinho, a gente faz o canto, que são 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Vou fazer a minha carreira e volto quando finalizar.
Finalizei a minha carreira de número 10 e eu já comecei aqui a repetição da carreira de número 11. A partir de agora, basicamente, a gente vai repetir essas 3 últimas carreiras aqui, que são as carreiras de número 8, 9 e 10. E aí, a gente pode ir repetindo elas até a gente ter o tamanho total do quadradinho que a gente quer. Nessa próxima carreira, que é a carreira de número 11, eu já fiz aqui a primeira repetição. Então, a gente começa fazendo 3 pontos altos na cor cru, e depois a gente já faz os próximos 3 aqui, ó, no próximo espacinho de ponto dos bloquinhos, em marrom. E aí, a gente vai seguindo a mesma lógica. Quando chega aqui no cantinho, a gente trabalha sempre os cantos iguais, que são 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Eu vou... Acabei de finalizar a carreira de número 16 e eu não vou mais trabalhar nenhuma carreira. Agora a gente só vai fazer uma última carreira aqui de acabamento. Quem quiser pode continuar repetindo essas últimas carreiras para fazer mais, né? E deixar a naninha maior, ou se quiser fazer aí um paninho quadrado para alguma outra coisa e quiser que ele seja maior do que tá aqui. É só ir repetindo essas 3 últimas carreiras aqui até vocês atingirem o tamanho que vocês querem. Eu já cheguei aqui no final, eu trabalhei um total de 16 carreiras, tá? Agora eu vou cortar o meu fio. Deixa um espacinho para fazer o arremate. Puxa aqui a laçadinha e pode passar uma agulha de tapeçaria aqui na ponta. Para fazer esse fechamento aqui, eu vou inserir a minha agulha pegando as 2 alcinhas aqui do primeiro ponto alto do trabalho. Então, eu vou pular as 2 correntinhas iniciais e vou pegar as 2 alcinhas do ponto alto. Passo o meu fio. E agora eu vou voltar bem aqui no miolinho, ó, de onde o fio tá saindo. Então, entro com ele aqui e já vou deixar ele aqui pra trás. Ajusto até esse pontinho falso que a gente criou ficar do tamanho dos outros. Aqui atrás, eu vou fazer já um nozinho. Então, eu vou laçar aqui uma alcinha de um ponto. E antes de terminar de puxar, eu passo aqui por dentro. E eu vou deixar por enquanto solta aqui essa pontinha, porque daí depois eu vou precisar fazer o arremate de todas essas outras pontas, e aí eu já faço dessa também. E agora, a última carreira, que vai ser uma carreira de acabamento, eu vou fazer usando o fio marrom. Essa carreira, ela vai ser bem facinha. Eu vou já prender o meu fio na minha agulha com um nozinho corrediço. Então, eu vou fazer um ezinho, assim, com o fio. Segura aqui onde um fio cruza, né, passa em cima do outro, insiro a agulha aqui no centro. Trago o fio pra frente e ajusto. Deixo uma pontinha para fazer o arremate depois. E o que eu vou fazer vai ser um ponto baixo no espaço aqui, ó, entre os bloquinhos de 3 pontos altos. Então, eu vou pegar bem aqui no buracão e fazer um ponto baixo. E depois 2 correntinhas. Venho aqui pro próximo espaço, faço outro ponto baixo. E mais 2 correntinhas. Venho pro próximo espaço, faço outro ponto baixo. E mais 2 correntinhas. Eu vou fazer até chegar aqui na quina e já volto pra mostrar como é que a gente vai fazer essa parte. Mas basicamente vai ser a mesma coisa. Cheguei aqui, ó, no cantinho, vou fazer 2 correntes. Aqui onde eu tenho as 2 correntinhas, eu faço um ponto baixo, 2 correntes e dentro do mesmo espaço, outro ponto baixo. 2 correntes, e agora eu já venho aqui, ó, pro próximo buraquinho. E eu vou seguir fazendo isso até dar a volta toda. Dei a volta toda, fazendo aqui essa última carreira de acabamento. Cheguei aqui no fim, vou cortar o meu fio, deixando um espaço para fazer o arremate. Puxo aqui a laçadinha e a gente vai fazer aquele mesmo acabamento que a gente fez aqui, ó, para finalizar. Então, eu vou passar uma agulha de tapeçaria aqui na pontinha do fio. A gente vai pegar aqui, a gente vai pular o primeiro ponto baixo e vai pegar as 2 alcinhas da primeira correntinha que a gente tem aqui no trabalho. Passa a agulha
E volto aqui, ó, pelo mesmo espacinho de onde o fio tá saindo. Nesse caso aqui, para finalizar, né, esse fiozinho que tá solto, para arrematar ele, eu vou dar um nozinho usando essa primeira pontinha que a gente também tem sobrando aqui, ó. Porque senão ele fica muito solto. Como é só correntinha, fica um pouquinho mais complicadinho de esconder. Então, eu vou tirar a minha agulha e vou fazer aqui um nozinho com essas duas pontinhas, sem apertar muito. Pronto, dei 2 nozinhos aqui, tá? Pra fazer essa finalização. Essas pontinhas aqui dos fios aqui atrás, a gente vai precisar arrematar uma por uma. Então, como que a gente faz isso? Vamos passar a agulha de tapeçaria em uma delas. E aí, o que eu gosto de fazer é esconder na cor, esconder o fio, né, que a gente tiver com a agulha passada, na mesma cor daqui onde ele tá, né? Se o fio é rosa, eu vou esconder aqui nesse pedacinho em rosa. Então, eu vou passar por alguns pontinhos. Ó, passei por alguns pontinhos, vou tirar a minha agulha, dividir o meu fio no meio. Passo a agulha de tapeçaria em uma das pontinhas, depois que a gente fez essa divisão. Laço aqui um fiozinho no trabalho. Tiro a agulha novamente. E agora eu pego essas duas pontinhas, ó, e faço 3 nozinhos. Os 2 primeiros eu não aperto muito e o terceiro eu aperto bem. Agora, vocês podem ou cortar aqui essa pontinha ou esconder mais um pouquinho. Eu gosto de esconder, porque daí eu acho que o acabamento depois, né, na finalização, fica mais bonitinho, porque não fica aparecendo tanta pontinha de fio. Passei a agulha de tapeçaria novamente e agora eu passo aqui por dentro de alguns pontinhos, escondendo o fio. Esse excesso aqui que sobra é só cortar bem rente. E aí, eu vou fazer esse mesmo arremate para todas as pontinhas de fio que eu tenho aqui, inclusive aqui no comecinho, ó. Eu vou esconder essa daqui para um ladinho e essa outra pro outro lado aqui por cima, tá? Vocês precisam arrematar todas as pontas. Agora, a gente vai fazer as bolinhas para prender na pontinha da naninha. Eu vou usar uma agulha de 2 milímetros agora, tá? Uma agulha menor, porque aí a minha bolinha vai ficar com o ponto bem fechadinho. Para fazer a naninha, eu usei a de 3 milímetros, porque eu queria o ponto mais soltinho. Mas aí agora, só para fazer as bolinhas, eu vou usar a agulha de 2 milímetros. Eu vou iniciar fazendo anelzinho mágico com 6 pontos baixos. Então, eu fiz aqui o Ezinho, insiro a agulha, trago o fio aqui pra frente, laço e tiro por dentro da laçada que tá na minha agulha. O meu anelzinho mágico já tá pronto. E agora, eu vou colocar 6 pontos baixos aqui dentro. Pra fazer o ponto baixo, eu insiro a agulha aqui no buracão, trago o fio de trás pra frente, fico com 2 laçadas na minha agulha, laço mais uma vez e tiro de dentro das duas. Fiz o primeiro ponto baixo. E agora, eu vou fazer mais 5 para ter um total de 6 nessa carreira. Tenho aqui os meus 6 pontos baixos. Agora, eu vou soltar a minha laçada e puxar essa pontinha, ó, para fechar o anel. Não precisa puxar muito por enquanto, puxa só até encostar o primeiro ponto no último. Na segunda carreira, a gente vai fazer um aumento para cada ponto que eu tenho aqui na base. Então, eu vou inserir a minha agulha aqui no primeiro ponto baixo e faço 2 pontos dentro do mesmo espaço. Fiz um ponto baixo, insiro no mesmo lugar e faço outro ponto baixo. E aí, eu vou seguir fazendo um aumento para cada ponto que eu tenho na base e a gente finaliza essa carreira com 12 pontos baixos.
Na próxima carreira, a gente vai trabalhar um ponto baixo no primeiro ponto da base e no próximo ponto, um aumento. A gente vai repetir essa sequência até finalizar a carreira, vão ser 6 repetições no total. Finalizei a terceira carreira, tenho 18 pontos baixos aqui na minha circunferência. Agora eu vou fechar completamente esse buraquinho aqui do anel mágico. Então, eu vou apoiar o meu dedo aqui no centro e puxar até ele fechar completamente. Eu gosto de dar um nozinho aqui atrás, então eu vou fazer um nozinho bem rente, que é pra evitar que a peça abra depois, né? Que o anelzinho mágico abre novamente. Eu também vou passar uma agulha de tapeçaria aqui nessa pontinha, só pra trazer esse fio pra fora, porque depois a gente vai precisar dele na hora de prender. Então, eu passo aqui a agulha de tapeçaria e eu vou jogar ele pro lado direito da peça. Então, eu vou inserir bem aqui no miolinho do anel mágico, fica um pouquinho apertado, né? Porque a gente fecha até apertar bem. E eu só vou passar essa pontinha aqui pra fora. Pode tirar a agulha. Agora, a gente vai trabalhar 3 carreiras fazendo só pontos baixos, sem nenhum aumento. Então, para cada ponto que eu tenho aqui na base, eu vou fazer um ponto baixo nas próximas 3 carreiras. São as carreiras de número 4, 5 e 6. Na próxima carreira, a gente vai fazer um ponto baixo no primeiro ponto da base e nos próximos 2 pontos uma diminuição. Para fazer a diminuição, a gente insere a agulha pegando só a alcinha da frente do próximo ponto da base e sem tirar, a gente vai pegar só a alcinha da frente do ponto seguinte também. Fiquei com as 2 alcinhas aqui no ponto, mais a laçada. Laço o fio, tiro de dentro das 2 alcinhas, fico com 2 laçadas na agulha, laço mais uma vez e tiro de dentro das 2. Fiz a primeira diminuição. E agora, a gente vai seguir essa repetição de um ponto baixo e uma diminuição até chegar no marcador. Finalizei a 7ª carreira, já coloquei enchimento aqui na minha bolinha. Coloquem enchimento onde vocês também e podem pôr bastante enchimento até deixar ela bem estruturada. E agora, na última carreira, a gente vai trabalhar 4 diminuições. Então, eu começo aqui fazendo uma diminuição. Nos próximos 2 pontos, eu vou fazer outra. A gente finaliza essa carreira com 8 pontos baixos. Fiz aqui as minhas 4 diminuições, vou cortar o meu fio, deixando um espaço para fazer o arremate e puxar a laçadinha. Agora, eu passo uma agulha de tapeçaria aqui na ponta e a gente vai fazer um anel mágico invertido para fechar esse buraquinho que sobrou aqui. Se vocês acharem que precisa de mais enchimento na peça de vocês, coloquem mais um pouquinho aqui por esse buraquinho. Se não, se já tiver enchimento suficiente, já pode fazer o fechamento. A gente tem 8 pontos baixos aqui na finalização da última carreira, a gente vai pegar só a alcinha de fora de cada um dos pontos, ó. Então, eu passo aqui a minha agulha de tapeçaria, pegando só a alcinha de fora. Vou pro próximo, pego só a alcinha de fora. E eu vou fazer isso para os 8 pontos que eu tenho aqui. Passei nos 8 pontos, vou apoiar aqui o centro e puxar para fechar esse anelzinho. Pode fechar, puxar bem forte para fechar bem. Eu gosto de dar um nozinho, então eu vou inserir a minha agulha aqui, ó, pegando uma alcinha do ponto. Puxo o meu fio, antes de acabar de puxar, eu faço um nozinho. E agora, eu vou entrar aqui por dentro, ó, e sair bem aqui no miolinho que a gente acabou de fazer do ponto baixo do anel mágico invertido. Pode tirar a agulha de tapeçaria dessa ponta do fio e passar nessa outra que a gente deixou aqui pra baixo. A gente só vai levar essa pontinha do fio daqui de baixo aqui pra cima junto com essa. Então, eu vou inserir aqui no buraquinho do anel mágico e vou sair aqui em cima, ó, no miolinho também do anel mágico invertido. Vocês vão precisar repetir mais 3 vezes esse processo para fazer mais 3 bolinhas. A gente precisa de 4 para pôr uma em cada pontinha da naninha. Então, eu já deixei as minhas aqui todas prontas.
Depois, podem pegar a naninha de vocês, a minha já tá toda arrematada, já arrematei todos os fios. E agora a gente só vai amarrar aqui, ó, nas pontinhas. Então, peguem uma bolinha. Vou passar uma agulha de tapeçaria em uma das pontinhas do fio. E aí, eu venho aqui, ó, nessa pontinha onde a gente deixou duas correntinhas sobrando, ó, no cantinho. Insiro a minha agulha. Volto aqui no miolinho. E eu vou sair num espacinho de ponto bem aqui na lateral, ó, logo na primeira carreira mesmo. Não precisa apertar muito por enquanto. Agora, eu vou passar aqui na outra pontinha a agulha de tapeçaria. E vou entrar de frente pra trás. E mais uma vez, entro aqui no miolinho do ponto e vou sair aqui, ó, no mesmo espacinho de ponto onde eu tinha saído com a outra pontinha, bem aqui, ó, nesse espacinho. Então, vou entrar aqui no miolinho e saio aqui no espacinho do ponto. Agora sim, eu vou ajustar puxando as duas alcinhas do fio. Pode puxar bem, tá? Pra ficar bem apertadinho. Nessas duas pontinhas, eu vou fazer 3 nozinhos. Vou passar novamente a agulha de tapeçaria aqui na ponta, dessa vez eu vou passar na ponta dos 2 fios. E vou jogar esse nozinho lá pra dentro. Saio no espacinho de ponto qualquer. Dou uma puxadinha pro nozinho esconder aqui dentro da peça. Entro novamente no mesmo espacinho de ponto, vou sair lá do outro lado. E agora, pode cortar bem rente o excesso aqui do fio. Dá uma apertadinha, e aí a gente já tem aqui a primeira bolinha presa, e a gente vai precisar repetir pra prender nas outras pontinhas. E agora já tá pronta a nossa naninha de crochê. Olha como ela ficou linda! Naninha pronta, pessoal. A minha ficou medindo 23 centímetros de tamanho, né? É um quadrado, então ela ficou com 23 por 23, sem contar as bolinhas. O tamanho pode variar bastante de acordo com os materiais que você usar e com a tensão do seu ponto. Eu sempre falo o tamanho da minha aqui para vocês terem uma base de tamanho de acordo com os materiais que eu usei. Se vocês quiserem fazer uma naninha maior, é só continuar repetindo as últimas carreiras, como eu falei lá no vídeo. Ou se quiser uma menor, é só fazer menos carreiras. E aí vocês conseguem ter o tamanho que vocês quiserem. De repente dá pra fazer quadradinho de crochê, dá pra fazer manta, dá pra fazer um monte de coisa usando esse padrão, né? Pra criar esses coraçõezinhos que fica muito lindo. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!